Neste vídeo devocional compartilhamos sobre 4 enganos que se apresentam a nós no fim dos tempos. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, as mentiras se multiplicam com intenção de enganar as pessoas e distanciá-las da verdade. Jesus nos ensina a ficarmos atentos e vigilantes para não sermos enganados. Uma vida de comunhão com Deus, em oração e estudo da palavra, nos fortalece para ficarmos firmes na verdade. Engano. Diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que você está pronto para cumprir tudo isso? Jesus começou a dizer: tenham o cuidado de que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Marcos 13, versos 4 a 6. Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais o engano ganha forças e enreda as pessoas a viver através dele. Jesus diz no início dessa passagem: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganará a muitos. Assim como alguns vêm até nós dizendo que são o próprio Cristo, outros vêm até nós dizendo que sua mensagem é em nome de Jesus. Mas são doutrinas e religiões totalmente opostas ao que está na Bíblia Sagrada. Precisamos ficar atentos para não sermos enganados por tais ensinos. Para isso é fundamental que tenhamos relacionamento com a Palavra de Deus. Nos próximos minutos compartilharemos sobre 4 enganos que têm sido amplamente difundidos nos últimos tempos. Que o Pai ilumine os olhos do nosso coração e do nosso entendimento para que não sejamos enganados pelas mentiras que se multiplicam. Que Ele nos ajude a permanecer fiel e firme às verdades fundamentais do Evangelho da Graça de Deus. Em nome de Jesus, amém. Engano da salvação pelas obras. Porque pela graça são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 e 9. O ensino da salvação pelas obras não confia na suficiência de Cristo. Eles até pregam a cruz, mas precisam de algo mais para a salvação. São ensinos que adentram a mente sorrateiramente e incluem algo mais para a salvação. Não creio que sejamos salvos apenas pela graça e pela obra redentora de Cristo Jesus, mas alegamos que precisamos manter certas atividades para que realmente alcancemos a segurança. Coisas como guardar um dia especial, dar ofertas e dízimos, jejuar e por aí vai. Salvação pelas obras é o orgulho de querer se tornar participante dizendo: eu sou salvo pelo meu esforço. Precisamos entender que fazemos as boas obras porque fomos salvos e não para sermos salvos. Boas obras são consequência da nova vida em Cristo e não são requisitos para a salvação. Que possamos nos render em completa humildade ao Senhor e à Sua palavra, reconhecendo que a obra de Jesus Cristo foi completa e suficiente para nossa salvação. Pela graça, somos salvos. Engano da graça que não transforma. Pois certos homens, cujas instruções já foram sentenciadas há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas capítulo 1, verso 4. Esse ensino declara que, já que a salvação é pela graça e que Jesus já fez tudo por nós, então podemos viver do jeito que quisermos e tudo bem. É uma liberdade que se transforma em libertinagem, que ao invés de transformar o homem à imagem e semelhança de Cristo Jesus, faz dele refém dos seus pecados. Infelizmente vemos muito desse tipo de ensino em nossos dias, dizendo que tudo pode, que tudo é lícito, mas esquecemos que nem tudo nos convém. Como filhos de Deus, como cristãos autênticos, não podemos nos moldar a uma graça que não transforma, que não capacita, que não altera o caráter e que não muda nossa forma de pensar e agir. A graça que não transforma é baseada no egocentrismo.
em que uma pessoa se ama tanto que quer viver do mesmo jeito, sempre usando a desculpa de que Deus é amor. Mas o verdadeiro amor de Deus está na graça capacitadora e transformadora. Leia Tito 2 versos 11 e 12. Podemos dizer que o engano que vimos há pouco, da salvação pelas obras, e este de agora, da graça que não transforma, são dois desequilíbrios da verdade que são extremamente exigentes. Um que alimenta o orgulho, o outro a egolatria, ou seja, adoração ao próprio eu. Agradecemos ao Senhor hoje porque a salvação que Ele tem para nós é completa e inclui uma transformação completa. Que Ele nos ajude a receber plenamente a sua graça que nos capacite a viver em todas as áreas da nossa vida para a glória dEle. A obra que Ele começou em nós, Ele terminará de glória em glória, até o tempo oportuno, porque Ele não se engana e nem se atrasa. Engano do ecumenismo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Ecumenismo é o processo de busca pela união apesar das diferenças. O termo ecumênico provém da palavra grega, oikoumene, que significa mundo habitado. Em sentido mais restrito, emprega-se o termo para esforços em favor da unidade entre igrejas cristãs. No sentido geral, pode designar a busca da unidade entre as religiões, ou seja, é uma preparação para a entrada do anticristo. Uma única religião, uma união de todas as comunidades vivendo em harmonia. Maléfica investida do diabo. E o pior é que muitos cristãos têm espaço aberto para essas ideias blasfemas. Muitos têm liberado seus púlpitos para que pessoas de outras religiões falem e não tenham contato com o terrível engano que estão sendo submetidos. Dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas sabemos que somente Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos ficar atentos a todos esses enganos e nos manter firmes na palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a nunca acreditar no engano do ecumenismo e dessa falsa harmonia, pois é impossível luz e trevas andarem juntas. Que Ele venha nos fortalecer e nos dar sabedoria para permanecer sempre firmes e constantes no Senhor e na Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Engano do medo. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Marcos 13:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Medo é um grande vilão na vida do cristão. Temos grande dificuldade de lidar com os problemas, porque geralmente olhamos mais para as situações ao nosso redor do que para o poder de Deus. Vemos forte demonstração de medo quando Paulo escreve a Timóteo dizendo justamente para não ter medo. Timóteo ficou assustado, pois ele era pastor da grande igreja de Éfeso e vivia um momento de forte perseguição por parte dos romanos. Muitas pessoas estavam abandonando a igreja e voltando às suas práticas passadas por não resistirem à perseguição. Era Timóteo bem jovem e estava assustado, mas Paulo lhe escreve dizendo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós precisamos confiar em Deus e naquilo que Ele diz, e não naquilo que vemos. Não devemos nos moldar ao mundo vivendo de acordo com seus costumes. O mundo se apavora e se acovarda diante dos acontecimentos. Mas nós somos o povo da cruz e temos um Deus que é por nós. O Senhor Jesus já nos avisou para não cedermos ao medo diante das expectativas do tempo do fim. Minha oração é para que nos desvencilhemos de todos os enganos do fim dos tempos e nos apeguemos a Deus e à Sua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a não viver com medo por causa das situações
mas a viver de forma ousada por causa do seu poder, que atua no mundo através de mim. Em nome de Jesus. Amém.